Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um TV Pet Show. E como sempre, o programa cheio de matérias incríveis para vocês. Confere só o que a gente preparou. Batemos um papo com o Dr. Maurício Fontelli sobre câncer de mama em cadelas e gatas. O Dr. Alisson Ximenes nos explica tudo sobre epilepsia canina. Temos uma entrevista com a Arline Brasil, fundadora da ONG Amo Bichos. Tem o repórter Fuinha e ainda tem Meu Pet é Lindo. É daqui a pouquinho, não sai daí. Olha só quem está aqui comigo, gente, o Dr. Maurício Fontelli. Tudo bem, doutor? Tudo bem, que ótimo estar aqui de volta. O Dr. Maurício, ele deu uma verdadeira aula pra gente. Doutor, a repercussão foi grande, até porque o assunto é oncologia. Isso, é de se Dr. esperar. Maurício, ele é pós-graduado em oncologia e nós falamos de uma maneira geral da oncologia. Sim. Só que, doutor, surgiram muitas dúvidas, as pessoas querendo saber sobre o câncer de mama, aproveitar que passou aí o Outubro Rosa, isso. Que também existe esse movimento na medicina veterinária, Sim, não é isso, doutor? existe. Há alguns anos a gente vem conscientizando as pessoas com relação ao câncer de mama também entre os nossos animais de companhia, e a semelhança da medicina humana tem se pensado no Outubro Rosa veterinário também. Doutor, estamos cheios de dúvidas aqui para o senhor socorrer a gente. Pois não. A primeira curiosidade, muita gente pergunta, a maior incidência é em cadelas ou em gatas? Na realidade, a gente tem uma incidência maior em cadelas, né? Acredita-se que a incidência maior em cadelas, ela se dá pelo fato das gatas serem castradas normalmente mais frequentemente do que as cadelas. E como a castração, a gente vai já discursar sobre isso, ela é um fator preventivo para o câncer de mama, então a gente tem observado que o câncer de mama nas cadelas é mais frequente, talvez por esse motivo, e com uma pequena diferença, na cadela é mais frequente, mas na gata o câncer de mama é muito mais agressivo, né? Ele é um câncer muito mais maligno, muito mais perigoso do que na cadela. Tem essa característica, exatamente. Quando você tem câncer de mama em gata, normalmente é um câncer de mama com progressão muito mais agressiva do que na cadela. Então, acho que na cadela é mais fácil a cura, resumindo? Sim, na cadela, ela, por ser tumores de característica um pouco menos agressiva, os protocolos de tratamento são com prognóstico mais positivo do que nas gatas. Doutor, a gente costuma muito comparar aqui a medicina humana com a veterinária, acho que está cada vez mais parecida. Isso. Aí, no caso da prevenção, em casa, eu posso ver com a minha cadela, eu já posso ter um olhar mais clínico para poder levar, ou a prevenção é feita só no veterinário? Não, eu acho que a prevenção parte de casa, né? Apesar de que o papel do profissional é muito importante, mas o primeiro sinal, aquela primeira manifestação, normalmente se dá pelo contato dos tutores com seus animais. Qualquer aumento de volume na região das mamas, tanto de gatas como de cadelas, que aparentemente às vezes passa desapercebido, por exemplo, eu vi um pequeno nódulo na mama da cadela ou da gata, mas é muito pequenininho. Na realidade, esse é o primeiro sinal de alerta aos tutores. Apareceu qualquer manifestação de aumento de volume na mama, já é um indicativo a ser levado ao veterinário, e a partir daí vai se tomar os protocolos de avaliação dessas formações nodulares. Uma pequena observação, as gatas e as cadelas não castradas, os tutores têm que ter mais cuidado. Aquelas que são castradas, a atenção é um pouco menor. Não castrou, observação redobrada. Mas de qualquer forma, tem que ter sempre essa atenção. Sim, sempre essa atenção. Agora, quanto mais tarde você castrar a cadela, maior o risco de tumores mamários, então a atenção é maior, né? Aqueles animais que foram castrados muito precocemente, a atenção é mais relaxada. Aproveitando que o senhor falou em castração, então o senhor pode afirmar que castração é a melhor prevenção? A castração, baseado no que a gente tem observado pela incidência de tumores de mamas em cadelas e em gatas, a gente tem observado que a melhor conduta a ser tomada é a castração precoce, porque ela faz diferença sim. A gente tem estudos que demonstram que o fato de você tirar a atividade hormonal desses animais precocemente diminui o estímulo sobre a mama e isso previne o aparecimento de tumores mamários. Lembrando, isso não exclui, né? O paciente castrado, ele não significa que ele não vai ter, mas isso diminui muito a incidência, diminui a incidência consideravelmente, o que nos indica a castração precoce. Entre as cadelas e gatas,
o ideal é que seja feita a castração antes do segundo cio, né? Alguns autores avaliam que é melhor antes do primeiro cio e alguns autores acham que entre o primeiro e o segundo cio. Então, no máximo, até antes do segundo cio desses animais, esses animais devem ser submetidos à castração. Entendi. Doutor, e se infelizmente chegar a ser diagnosticado, como é que deve proceder? Do mesmo jeito dos humanos? Químio, tudo? Sim, a terapêutica do câncer na cadela e na gata segue mais ou menos os mesmos protocolos humanos, né? Apesar de que na medicina humana você tem mais recursos. Mas basicamente é essa, avaliação, diagnóstico precoce, e esse diagnóstico precoce e avaliação precoce é que vão determinar se o melhor caminho é cirurgia, ou só a quimioterapia, ou os dois consorciados. O que a gente observa é que o diagnóstico precoce, quanto mais cedo você perceber a presença dessas nodulações na mama, mais fácil vai ser o tratamento, melhor vai ser o prognóstico. Aí voltamos àquele assunto, prevenção é tudo, igual ao ser humano. Então, se você tiver a percepção de ver um pequeno nódulo que às vezes passa desapercebido, mas é só um pequeno nódulo, não interessa. Fez um bom diagnóstico e precoce, normalmente esses mais ficam curados, às vezes com pequena intervenção cirúrgica, às vezes procedimentos menos invasivos. Diagnósticos tardios complicam o prognóstico e complicam também o tratamento. Entendi, doutor. Da outra vez eu perguntei, mas novamente a gente recebeu muitas perguntas sobre isso. Acho que é uma curiosidade geral. Anticoncepcional. Faz toda a diferença. Estudos têm mostrado que o uso de contraceptivos hormonais, né, tanto em gatas como em cadelas, aumenta a incidência de tumores mamários. Isso já é uma coisa meio que consenso entre os veterinários, e é tanto que essas drogas vêm entrando em desuso no consumo entre os veterinários. Até que surjam drogas mais modernas, menos agressivas para a proliferação mamária, a gente contraindica o uso de progestagem, porque existem trabalhos que mostram que os progestágenos podem ser indutores de neoplasias mamárias. Olha, gente, é o que eu sempre digo, quando o doutor Maurício vem aqui, é uma verdadeira aula, eu queria perguntar muito mais coisas e eu já vou aqui deixando ele se comprometendo para voltar, porque surgem muitas dúvidas, doutor. Sim, e é uma coisa que está muito no nosso convívio do dia a dia, né? Quem não conhece uma pessoa que teve câncer de mama, agora lembrando, a gente deixa muito claro para todos os tutores, é que nunca se esqueça, a melhor pessoa, a prevenção começa em casa, na identificação dos patógenos de mama, nódulos, crescimentos anormais, uma coisa diferente do que está acostumado, e levar o seu veterinário. Leva o seu veterinário, a sua clínica de confiança, aquele veterinário que te acompanha. E se for necessário, esse veterinário não se sentir habilitado, ele vai encaminhar para um oncologista. Mas nunca se esqueça, o seu veterinário, a sua clínica é que pode lhe dar toda a orientação segura para que você possa proceder junto ao seu animalzinho tão amado. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Gente, olha só quem tá aqui comigo, Dr. Alisson Ximenes, que eu adoro quando ele vem, porque ele só traz novidade pra gente. Tantas terapias que ele traz, só que hoje foi a gente que correu atrás dele. Porque, Alisson, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, a gente já recebeu tantos pedidos para falar sobre esse assunto e tinha que ser uma pessoa como você para explicar o que é a epilepsia canina. Pronto. A epilepsia, tá? Ela é um tipo de doença que ocorre quando o animal tem crises convulsivas seguidas. Então, são crises convulsivas de longo prazo, tá? A epilepsia, ela pode ser hereditária, tá? E a gente tem também os casos que ela não é hereditária, que ela pode vir por conta de algum problema que o animal esteja, pode ser um tumor, uma neoplasia no crânio, pode ser uma doença hepática, um problema renal que possa causar essa epilepsia, tá? Óbvio que nesses casos a gente também vai ter que tratar essa doença, tá? Mas em grande parte que a gente vê são os quadros de epilepsia idiopática, que a gente faz os exames muitas vezes e não chega a um diagnóstico do que causa aquilo. Então, normalmente esses quadros são os quadros hereditários que a gente tem de epilepsia. Alisson, antes eu tenho um animal com epilepsia, mas eu não sei. Antes dele ter uma convulsão, ele vai apresentar alguns sinais que eu possa me atentar? Sim.
Tanto os animais quanto os humanos, quando vão ter convulsões, é comum a gente observar algumas mudanças no comportamento. Na neurologia, essa fase a gente chama de aura, tá? Então é uma fase antes da convulsão em si, que o animal vai demonstrar algum comportamento que vai nos mostrar o que é que está ocorrendo. Em humanos, para quem já acompanha seriado, essas coisas, tem um seriado já famoso que ele mostra uma criança que o cão da criança estava sendo treinado para avisar a família quando a criança fosse ter convulsão. Tá? Então a gente tem também essas questões. Alisson, eu quero te mostrar um vídeo, porque a gente recebeu vários pedidos por essa matéria, mas tem uma telespectadora, a Cris, lá de Calcaia, ela mandou aqui o vídeo do cãozinho dela tendo um ataque. E ela quer saber o que fazer na hora desse ataque e como prosseguir quando ele está convulsionando. Pronto. Aqui a gente vê que é uma convulsão tônico-clônica, tá? Ele aparentemente está babando e mexendo bastante a cabeça e os membros, tá? É uma convulsão generalizada que a gente chama, tá? Não é uma convulsão focal, porque às vezes a gente tem convulsão focal que o animal treme só um olho, só um membro, alguma coisa, mas aqui já é uma convulsão generalizada, tá? Normalmente, esses animais, quando tem convulsão, tá? O que é que acontece? O ideal é logo, quando ele estiver tendo a convulsão, você tentar segurar esse animal para que ele não bata a cabeça, não se machuque, principalmente se estiver em cima de cama, que hoje os animais são os filhos, né? Então, se ele estiver em cima de cama, pode cair da cama, bater a cabeça e a situação pode ser muito pior. Então, segurar esse animal no colo até ele melhorar. É comum, logo após esses quadros convulsivos, o animal beber e comer bastante. Por quê? Porque é um gasto energético muito grande, tá? Na hora da convulsão. E se for quadros que se repetem muito, tá? O ideal é levar na clínica para ter um monitoramento, se esse animal não faz tratamento, tá? Mas os quadros de convulsão tem que fazer um tratamento com anticonvulsivante. Entendi. E aí, uma vez que é diagnosticado a convulsão, a epilepsia, o tratamento, ele é para a vida inteira? Como é esse tratamento? Isso. Porque geralmente o humano é para a vida inteira, né? O que acontece? Tanto nos animais quanto nos humanos, a gente tem os anticonvulsivantes que podem ser usados, tá? Na linha veterinária, a gente tem uma condição um pouquinho menor de anticonvulsivantes que a gente pode usar, tá? Mas mesmo assim, são anticonvulsivantes que têm trabalho e são seguros para a gente usar em animais. Então, a gente entra com anticonvulsivante. É comum que os animais não respondam, 30% podem não responder com o uso só de um anticonvulsivante. Então, acaba que muitas vezes a gente inicia com uma droga e depois acaba tendo que entrar com outras medicações também junto desse primeiro anticonvulsivante. Então, é comum a gente ter um animal que tem epilepsia tomando 2 ou 3 anticonvulsivantes. Por quê? Porque são quadros mais complicados, tá? Uma das drogas hoje que mais tem sido estudada, mas que infelizmente no nosso país ainda não está liberada, é o canabidiol, tá? Ele é uma droga altamente eficiente, tá? É um derivado da cannabis, mas altamente puro, sem efeito psicotrópico. Então, ele é altamente eficiente para as convulsões, mas infelizmente no Brasil a gente ainda não tem liberação para o uso dele. Porém, a gente tem outras medicações, a gente tem fenobarbital, brometo de potássio, topiramato, tá? Então, a gente já tem outras medicações que a gente pode usar. Causa um efeito colateral? Sim, normalmente essas medicações podem causar alguns efeitos colaterais, tá? O que a gente mais sabe é que o fenobarbital, ele causa alterações hepáticas, né? Porque ele é a droga de primeira escolha que a gente sempre usa, por ser uma droga mais em conta, mais barata, e uma droga que a gente tem bastante trabalho e sabe que o efeito realmente acontece, tá? Mas algumas outras medicações, como a gabapentina, que a gente também usa, ela pode dar uma sedação. O animal pode ficar meio que dopado, sonolento, tá? Então vai variar de droga para droga que a gente vai usar. Se eu tenho um cãozinho, ele tem uma convulsão, eu posso pensar que ele já tem epilepsia ou pode ter outra causa que ele tenha tido essa convulsão e nunca mais vai ter? Não obrigatoriamente. Eu já peguei casos de animal que só teve uma convulsão e não teve mais nada,
tá? Nesse caso em específico, a gente suspeitou que tinha sido uma intoxicação, porque o condomínio tinha sido passado por uma detetização, né? E a gente já acabou suspeitando que pudesse ter sido por conta disso. E esse paciente nunca mais teve quadro convulsivo, mas sempre a gente tem que observar, tá? O animal, quando ele está em tratamento com anticonvulsivante, o ideal é que ele não tenha mais de 2 convulsões no intervalo de 2 meses. Mas isso não é uma regra, porque às vezes a gente pega um animal que tem tipo 8 convulsões no dia, 7 convulsões no dia. Então, se a gente consegue reduzir para 1 no dia, isso já é muito. Então, vai variar de caso para caso. Entendi, Alisson. Olha, eu vou deixar aqui um compromisso firmado, que eu acho que é um assunto muito interessante, muita gente tem dúvida. Então, qualquer dúvida, pode mandar para a TV Pet Show e pode mandar para o Alisson, Isso. que vai deixar o Pode contato. mandar no meu Instagram, tá? Que é Dr. Alisson, só com S, é Alisson, só com S, André, tá? Ou entrar em contato comigo no WhatsApp no DDD 85 99699 1547. Entendi. Só gostaria que você encerrasse, Alisson, falando da importância de sempre procurar um médico veterinário. Principalmente nesse caso, para não medicar. Sim. Olha, os quadros convulsivos, como eu estava falando, ele tem um quadro de gasto energético muito grande. Então, por isso que normalmente o animal come logo em seguida. Então, se esse animal não come ou começa a ter vários quadros seguidos, a gente acaba tendo uma morte neuronal, tá? Ou esse animal pode acabar tendo um desmaio, alguma coisa, parada cardiorrespiratória. Então, sempre que esse animal tiver quadros convulsivos e que esses quadros sejam muito fortes ou muito sérios, procura logo um veterinário para a gente fazer um tratamento eficaz. Alisson, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E eu estou aqui com a Arline Brasil, presidente e fundadora da ONG Amo Bichos. Tudo bem, Arline? Olha, antes de mais nada, a gente queria dizer que nós da TV Pet Show temos uma grande admiração por você, pelo seu trabalho. Por isso que a gente está muito feliz em recebê-la aqui e mostrar como é lindo, gente, o trabalho da Arline. A ONG Amo Bichos, como foi que surgiu, Arline? Como foi que teve essa ideia de criar? Eu trabalho com resgate de animais, o resgate e o cuidado de animais desde pequena, desde criança. Eu digo que eu contando a partir do momento em que eu comecei a pagar pelo tratamento, e não mais meu pai ou minha mãe, são 42 anos que eu estou nisso. Eu comecei a trabalhar com 17 anos e a partir dos 17 anos eu comecei eu mesma a bancar, né, tratamento, medicação e ração. Ração até não, porque a mamãe comprava no supermercado. Mas agora que ganhou impulso a questão da proteção animal, e como eu via que muitos protetores independentes não tinham a estrutura para participar de eventos de adoção, eu resolvi montar uma ONG para dar proporcionar essa logística para que os protetores independentes pudessem apresentar os seus resgatados, né, e oferecê-los para adoção. Entendi. Mas aí tem como contabilizar na ONG quantos animais vocês têm atualmente? Olha, atualmente a gente tem cerca de 200 animais. Entre cães e gatos, mas cães são poucos. Eu acredito que deva ter no máximo 35 cães e o resto são gatos. E tem abrigo ou como é que funciona? São os protetores? Não, a gente, mesmo que tivesse condição financeira de colocar um abrigo agora, a gente optou por cada um cuidar daqueles animais que comportam a sua casa em suas casas mesmo. Primeiro porque o abrigo, depois de identificado o endereço, infelizmente é muito grande a quantidade de pessoas que vão lá entregar os animais que não querem.
em vez de ter uma posse responsável e castrá-los, né, eles preferem deixar engravidar e jogar a ninhada fora. Então, infelizmente. Então, ter um endereço com um abrigo e a gente acabar com uma superlotação, como acontece hoje com o São Lázaro, que é um trabalho belíssimo, mas é desesperador, né? Desesperador. É difícil de cuidar de todos, né? Arline, como é a questão desse resgate, essa logística? Desde quando pega, como é que funciona? Vai para um lar temporário? Nós começamos resgatando animais de qualquer ponto da cidade. E, de repente, a gente estava sobrecarregada. Então, a gente resolveu focar cada uma no ponto de abandono mais próximo de sua casa. Né? Tem 2 pontos em Mondubim, Montese, Aldeota, Papicu e Meireles. Então, cada uma fica responsável por aquele ponto de abandono e faz os resgates apenas daqueles animais. Como é que a gente resgata? Quando o animal é abandonado na praça, ou aparece doente, ou foi atropelado e ainda está vivo, ou desenvolveu alguma doença, a gente pega o animal, cuida, né, trata, vermifuga, disponibiliza para adoção. Se ele é um animal adulto, a gente pega os animais para castrar e devolve para o ponto de abandono. Se são filhotes que foram abandonados, a gente resgata, cuida, normalmente são filhotes, às vezes de cordão umbilical ainda, pendurado, a gente cuida. Esses aí não, esses aí a gente não tem como devolver para a praça porque eles não têm essa vivência dos perigos desse ambiente. Então eles ficam com a gente, são levados para os eventos de adoção até conseguir alguém que os adote. Uma coisa que eu sempre tenho curiosidade, porque isso demanda muito custo. Como é que vocês fazem? Tem alguns veterinários que cobram mais barato? Como é essa questão dos protetores? Tem. A gente tem... Eu vou correr o risco de cometer uma injustiça com vários veterinários que nos ajudam, porque, por exemplo, a Silvânia Silva e a Liduína Lima, que são lá do Mondubim, que participam da ONG, elas têm veterinários daquela área que fazem um preço mais legal, que parcela em mais vezes. No Montese, a Vânia Teixeira, a mesma coisa. Né? E aqui na minha área, aqui na Aldeota, tem o Dr. Ricardo Renz, que me ajuda, mas o Dr. Ricardo Renz é o seguinte, ele é um colaborador da ONG, porque como gerente eu tenho condição de conseguir medicamentos a um preço melhor no CNPJ da ONG, para distribuir na medida que está sendo necessário. Mas isso estar trabalhando nessa área me pôs em contato com fornecedores e com distribuidoras e com laboratórios que me deram essa ponte. Esse aí é o grande serviço da São Francisco, que é inestimável. Mas o Dr. Ricardo Renz, desde que ele chegou aqui... Dr. Ricardo, para quem não sabe, já é parceiro da TV Pet Show, sempre está aqui com a gente. Quando ele veio morar em Fortaleza e abriu a clínica aqui, acho que a primeira semana eu fui a primeira ou a segunda cliente dele, já levando os meus resgatados, levando os meus animais. E no início era uma relação só profissional. Depois eu fiquei muito amiga da esposa dele, a Márcia, e com o tempo, aí ele vendo o meu trabalho, vendo que não eram só os meus bichos, ele passou a me ajudar. Sabe? E como é que eu faço? Quem quer ser voluntário, ou quem não tem realmente às vezes tempo e quer só ajudar, quer ser um doador, como é que faz? Olha, a gente está aguardando só finalizar a formalização da ONG, que aí a gente vai passar nas redes sociais todos os dados de conta, porque eu não queria disponibilizar conta pessoal para isso. A gente tem um zelo muito grande com a prestação de contas. Então eu não queria colocar uma conta minha para receber donativos que nos ajudassem. A nossa fonte de recursos são bazares, rifas que a gente faz,
Então vocês podem ajudar demais com coisas, roupas, acessórios, calçados, artigos de decoração. A gente recebe, a gente vai buscar para colocar nos bazares, né? Pelo menos uma vez por mês a gente faz um bazar, inclusive na Igreja de Fátima, na Praça da Igreja de Fátima, no dia 13. Todo dia 13. Dia 13, olha aí. E a doação em dinheiro eu vou disponibilizar no momento em que a gente tiver a conta da ONG. Aí tem Instagram e Facebook. Instagram, ONG Amo Bichos, @ONG Amo Bichos. O Facebook é Amo Bichos só. Mas no Facebook a gente está tendo um probleminha de acesso. No momento a gente está usando mais somente o Instagram. Aline, olha, mais uma vez, muito obrigada. O teu trabalho é muito lindo. Obrigada. A gente sempre tem uma alegria de recebê-la aqui. Obrigada. E agora chegou a hora do nosso repórter. É com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça cão de água português. Uma das mais antigas raças que se tem notícia, possivelmente da Ásia Central, trazida para a Península Ibérica pelos bárbaros. Nham, nham. Inteligente, precisa de espaço, muito exercício diário, longas caminhadas e até natação. Presta atenção. Possui 2 tipos de pelagem, cacheados e ondulados, na cor preta, marrom e branco sólido. Sem queda de pelos, é considerado muitas vezes hipoalergênico. Um cão robusto, de porte médio, forte e musculoso. Chegam à altura de 70 centímetros. Podem pesar de 16 a 25 quilos e viver de 10 a 14 anos. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais ficam um mundo melhor. E o programa de hoje está acabando, mas espera um pouquinho que eu ainda vou dar o meu recadinho básico. Quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem um pet lindo, quer aparecer aqui, faz uma foto ou vídeo com ele e manda para o nosso WhatsApp. E não esquece, o nosso encontro é toda semana. É só ficar ligadinho aqui nos horários. Eu vou me despedindo por aqui. Um grande beijo, até a próxima!